Olá, meu amigo, minha amiga. Tem gente acreditando e apostando que com a prisão de 3 personagens da direita aqui no Brasil, pelo envolvimento direto, pelo comando que vitimou, tirou a vida de Marielle Franco e Anderson Gomes, que essa situação vai trazer um alívio para o universo do bolsonarismo e especificamente para o clã Bolsonaro. Será que isso irá acontecer? Ou será que simplesmente desse fato outras situações muito complicadas e, para não dizer escabrosas, podem brotar e podem complicar as pessoas que nós sabemos que tem pelo menos um envolvimento político, um envolvimento ideológico com esse tipo de criaturas que praticaram esses crimes ou que estão por trás desses crimes. Eu vou trazer aqui para vocês as últimas informações e algumas imagens e comentar também algumas situações muito importantes desse final de semana, mas antes de mais nada quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, nesse momento, os 3 personagens aí que foram bastante mostrados no Brasil, em função do desvendamento do crime que vitimou Marielle Franco, as criaturas, nesse momento, já estão lá na Papuda, né? As imagens chegaram agora mesmo, né? Vamos lá. É a imagem da Band em Brasília, ao vivo no Band News TV. Você vê acompanhamento aí, ao vivo, de tudo que está acontecendo na pista do aeroporto de Brasília. Agentes da Polícia Federal estão descendo do aeroporto, do avião que transportou os 3 acusados pelo crime de Marielle Franco, Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa, do Rio de Janeiro para Brasília. Ali nós temos 3 viaturas da Polícia Federal já postadas na escada para levar, então, Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa para a Papuda. Então, a Papuda hoje já tem mais 3 novos hóspedes, sinal que as filas estão andando, né? E mais uma vez, para falta de sorte desses criminosos, essa ação toda está sendo comandada pelo ministro Alexandre de Moraes, que aumenta o desespero de quem está devendo aqui no Brasil, né? Eles achavam que o toque aconteceria sempre às segundas-feiras. Não, o ministro está trabalhando no final de semana, com certeza ele monitorou essa história toda. E aí, qual é o comportamento nas redes sociais do mundo da política, né? O bolsonarismo está se fazendo de morto. Eles estão ali tentando dizer que tem nada a ver com a história. O Bolsonaro simplesmente não publicou absolutamente nada. O Dudu Bananinha também não publicou nada. Mas o Flávio Bolsonaro foi colega deputado estadual junto com os dos brasões ali, um dos brasão, né? E fez campanha em 2022 no núcleo político dos envolvidos com a morte de Marielle. Então ele fez uma publicação que contrasta um tanto ou quanto, né, com outras que ele já fez em outras situações, mostrando o caráter da criatura e que também nos dá uma série de pistas, né, do que pode acontecer pela frente. Publicou o senhor Flávio Bolsonaro nessa tarde. A polícia parece ter dado passos importantes para solucionar a morte de Marielle Franco. Parece ter dado passos importantes. Para a frustração de algumas pessoas, o que era óbvio está mais claro. Bolsonaro não tem qualquer relação com o caso. Veja como é que ele escolheu bem as palavras, né? Ele disse que Bolsonaro não tem qualquer relação com o caso, mas ele não diz que Bolsonaro não tem qualquer relação política com os criminosos. Ele não diz que tirou proveito político da sua conexão com esses criminosos. Ele não diz que Bolsonaro não tem qualquer vinculação com a estrutura de crime, a estrutura ideológica de milícias aqui no Rio de Janeiro. Que o Bolsonaro não tem a menor ligação com criminosos que andam armados aí, inclusive recebendo armas de uma política armamentista que foi feita aqui no Brasil. Ele não fala absolutamente nada, ele não nega que conhece o Chiquinho Brazão, o Domingos Brazão, os brasões, né? Aí ele diz aqui, apesar desse fato inequívoco, não é tão inequívoco não, tá, o senhor Bolsonaro, o senhor Flávio. A esquerda quer criar uma associação que não existe. Não existe? Vamos ver algumas cenas aqui na sequência. Esse tipo de farsa narrativa é perigosa e criminosa. Incentiva linchamentos virtuais e físicos e coloca em risco a vida de pessoas inocentes.
que a justiça possa continuar com seu trabalho e que dê uma solução definitiva para o caso. Ele poderia dizer, né, que o ministro Alexandre de Moraes, né, não, mas é a justiça, aí fica impessoal. Quando a coisa é positiva em termos de situações para a sociedade, eles omitem os nomes, né? Mas aí o Flávio Bolsonaro, que diz que não tem qualquer ligação com o caso, ele não pode dizer que não tem qualquer ligação política com o grupo de assassinos, o grupo de milicianos. Isso porque nós vamos ver aqui as imagens, né, de campanha eleitoral. Vou colocar até ampliado aqui para vocês, ó. Esse é o brasão, né? É, Flávio Bolsonaro no meio, ó. Que inequívoco essas imagens. É o capitão, é o capitão, é o capitão, capitão Bolsonaro. É o capitão, é o capitão, é o capitão, capitão Bolsonaro. É o capitão, é o capitão, é o capitão. E aí, o senhor Flávio Bolsonaro? O senhor não tem ligação nenhuma, não tirou proveito político, nunca fez campanha com os brasão, então fica complicado, né? Então, a estrutura do crime que vitimou Marielle vai começar a ser desvendada, porque chegou ao núcleo, né, aos mandantes. Eu estou aguardando também o senhor Silas Malafaia fazer um vídeo dizendo que o Alexandre de Moraes é o ditador da toga, porque mandou prender, né, os apontados como os responsáveis, diretos pela Marielle, que está sendo uma pressão, que teve gente torturada, né? Vamos ver se ele vai publicar alguma coisa, né? Se ele vai negar a conexão dos Bolsonaro com esse núcleo de milicianos assassinos ou de mandantes, né? Conforme a gente está vendo agora. E a manifestação dos bolsonaros, elas se contrastam muito com esse tipo de manifestação aqui, né? Quando um suspeito é assassinado, normalmente eles fazem algum tipo de publicação. Nessa aqui eles chegaram aí num programa, todo mundo com um cartão gigante ali reproduzindo que seria um CPF, dizendo CPF cancelado. Pois é, senhor Flávio Bolsonaro. O senhor vai dizer agora que tem 3 CPFs encarcerados, né? Isso aí o senhor não vai dizer, né? O senhor vai dizer que não tem relação nenhuma com os brasão? Que não conhece, que nunca fez política no núcleo político deles e que a turma do brasão, todos os seus braços e pernas, não fizeram campanha para o seu papai e para o senhor? Vai negar isso? Então é complicado, né? Então nós vamos ter mais situações aí, né? A mãe de Marielle diz que delegado preso pela Polícia Federal prometeu elucidar o crime, né? O que mostra para a gente, né, essa conexão do crime organizado dentro de instituições aqui no Brasil. A gente vai ter mais desdobramentos dessa história. Eu tinha separado aqui uma série de situações para conversar com vocês, porque a gente não pode deixar passar despercebidas, né? Mas eu vou destacar aqui algumas situações, a gente vai voltar novas vezes a essa situação do caso da Marielle, que essa gente não vai se desvencilhar assim tão facilmente da história desse crime, não, né? Mas a gente vê editoriais hoje, ou aliás, melhor dizendo, né, textos muito interessantes que vão na linha disso que eu tenho cobrado muito com vocês aqui no nosso Portal do José. Ou seja, o retorno de investigações ou de andamentos de processos que cuidam do que aconteceu aqui no período da pandemia. O texto diz que, sem anistia para os crimes da pandemia, luto com dignidade exige devida responsabilização. O texto aqui é assinado na Folha por várias pessoas. Tem um outro artigo aqui muito interessante hoje da Política do Pântano, de Moni Sodré, está aqui também na Folha, que diz para todos nós, e nos faz um grande alerta, de como a direita, a extrema-direita, está se enraizando cada vez mais na sociedade e como ela tem provocado cada vez mais cisâneas nessa sociedade. O que todos os autores que eu tenho lido, né, nunca observam no meio dessa história é que esses conflitos todos que acontecem entre esses extremistas que polarizam, puxam debates para o mundo do insano, a quem esse tipo de situação social interessa. Quem é que está ganhando nas últimas décadas economicamente? Quem é que está se enriquecendo? Quem é que está concentrando mais poder com esse tipo de situação política na sociedade? Aí, gente, a gente já consegue atingir, né, o propósito e também ajuda a desmascarar esse tipo de comportamento dessas criaturas. E esses comportamentos estão levando nações a um colapso silencioso, porque os veículos de comunicação, evidentemente, não fazem nenhum tipo de exposição dessa situação. Mas os jornais impressos, eles vão colocando algumas pistas, né? Por exemplo, essa aqui, ó, o que é que o extremismo neoliberal na Argentina está fazendo. Argentinos escolhem
entre comprar comida ou remédios em meio a ajustes. Gente, a queda de compra de remédios na Argentina, nos últimos 3 meses, chegou a 42%. As pessoas não estão comprando mais remédios. Então, nós estamos vendo a Argentina definhar, ficar com mais gente com fome, mais gente doente e gente sem perspectiva. Porque a extrema-direita, a propósito de combater também a casta, pautas morais, encanta uma parcela da sociedade que fica muito ressentida e essa parcela acaba caindo nas mãos de vigaristas. Esse processo está em curso aqui no Brasil. Por isso que a gente tem que combater o tempo todo essa extrema-direita, trazer cada vez mais os personagens principais da política do nosso país para ajudar nesse enfrentamento. Porque a situação está vindo em várias frentes, tá, gente? Aqui nos jornais de hoje, o que tem de matéria atacando o Lula e a esquerda está um negócio assim impressionante, tá? Então tem que se enxergar essa situação. O editorial hoje do Estadão dizendo aqui a infalível doutrina de Lula e metendo pancada aqui no Lula. Tem o outro artigo aqui, metendo a pancada, inclusive na forma como as coisas estão sendo conduzidas no judiciário aqui no nosso país, né? O que nos mostra que deve haver uma celeridade maior para que esses crimes todos aí que colocaram a figura do inelegível como o principal responsável, que essa fila ande mais rapidamente, que a Polícia Federal conclua logo esses inquéritos, mande logo para o Procurador-Geral da República para ele, de fato, fazer a denúncia, ter o processo, condenar os principais criminosos e mandá-los para a cadeia. Aí a gente começa a olhar para alguns assuntos aqui no Brasil de uma forma mais consequente, né? Os jornais também estão apontando aqui que o presidente da República ele está às voltas de críticas ao Bolsonaro, está polemizando com o Bolsonaro, o que eu não acho ruim. O que eu acho importante é mostrar a quem Bolsonaro estava servindo, qual era o papel dele na sociedade, o que ele fez para corroer a estrutura da democracia, a estrutura da convivência social aqui no nosso país. Isso tem que ser denunciado, não dá para fingir que o criminoso mor não fez nada, que simplesmente esquecendo a criatura, que ele vai definhar sozinho. Não vai não. Porque essa extrema-direita está muito ativa. Eles se movimentam com muito ressentimento, muito ódio. E esses sentimentos são sentimentos que colocam muitas pessoas em permanente atividade, né? E a gente tem que combater esse tipo de situação, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Filas estão andando, inclusive aos domingos. E o problema dos bolsonaros ainda não acabou não, tá? Tem muita coisa aí que vai aparecer. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.